Para seres santo, tempo has de tomar com o grande mestre, seu livre estudar, has de sempre amá-lo, aos fiéis valer e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, tempo has de encontrar a sós com teu mestre, muito frequente está teu olhar bem fito, nele sempre ter teus atos provando seu grande poder. Não furtarás. Êxodo 20, 15. Não furtarás. O 8º mandamento. Vamos meditar sobre isso. Não furtar. A palavra de Deus diz que nós não podemos furtar, né? Não podemos tirar e não dar a glória a Deus. Ele é o único Deus. É o Criador dos céus, da terra, de tudo que há nos céus, de tudo que há na terra. O único Deus, o único Criador. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, aquele que gera a criação. O Filho, aquele que executa a criação, a palavra que sai da boca de Deus. E o Espírito Santo, aquele que traz vida à criação. Deus incompreensível. Deus sublime, além do que nós podemos compreender, porque é Deus. Nós somos humanos, criaturas frágeis. Ele diz que é Pai. Ele diz que envia o seu Filho. A palavra de Deus revela isso. Vemos a presença de Deus Pai o tempo todo na Bíblia, na criação, na redenção. A presença do Deus Trino. O Pai enviou o Filho faz o sacrifício. E quando o Filho volta para o Pai, ele não nos deixa órfãos, deixa conosco o Consolador. Esse é o Deus eterno, maravilhoso Deus, sublime, soberano. Isaías 42 nos diz assim, que não podemos dar a glória de Deus a outro. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não pode permitir, não aceita que a sua glória seja dada a outro, aos ídolos. A glória de Deus, a glória devida a Deus só pode ser dada a Ele. É como uma esposa não pode aceitar a traição do marido, ou o marido aceitar a fidelidade, a honra que lhe é devida ser dada a outro. Não é amor essa possibilidade de deixar o outro ir e dar o seu coração a outro. Isso não pode ser permitido, não é sábio. Então Deus não permite, não é porque Ele é egoísta. Se Ele fosse egoísta, não nos teria dado o seu próprio Filho. Mas a glória devida a Deus, só a Ele deve ser devida. Então, a Ele honra, a Ele glória, a Ele adoração. Só a Ele podemos orar, porque só Ele é Deus. Então, nos prostramos, clamamos, agradecemos, adoramos ao Deus eterno. Yahvé Adonai, o Deus de toda glória. É o único que merece glória como Deus. Então devemos lembrar primeiro disso.
que furtar é não dar a Deus a glória devida, é tirar de Deus, é querer dar a outro a glória que só Deus merece. Nenhuma criatura pode ser adorada. Tanto que Romanos 1, a partir do versículo 19, diz que quando o homem adora a criação, seja a natureza, fazendo a natureza de Deus, e muitos fazem isso, seja o homem beatificando, canonizando, considerando alguém a quem eu posso orar. Quando o homem faz isso, ele se torna louco e ele é entregue às consequências de uma adoração errada. A pessoa, há algo errado. Só a Deus a glória. Só Deus é Deus. Então, tirar de Deus isso e dar para outra coisa é furtar. É o furto espiritual. Segundo, o primeiro lugar é de Deus. Não só a glória de Deus, mas onde eu coloco o meu tempo. Todos temos 24 horas. Todos nós temos 24 horas. O dia é feito de 24 horas para cada um de nós. E o que fazemos dele indica onde está o nosso coração. Então, a Bíblia diz em Mateus 6,33, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Nós sabemos que nós nos interessamos pela segunda parte do versículo. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas a Bíblia diz que quem tropeça num mandamento, tropeça em todos. Às vezes uma pessoa pensa que porque ela obedece um mandamento, eu ajudo os pobres, eu dizimo, eu estou dando a Deus a glória devida. Não, meu querido. Se você não tem tempo para Deus, o que você faz para Deus é inútil. Se não há relacionamento, você não está dando a Deus o primeiro lugar. Você pode fazer alguma coisa, trabalhar na igreja, até ser pastor. Mas se você não tem vida de oração, é como aquele casamento em que você paga as contas, mas não tem tempo para a família. É como a esposa que faz tudo em casa, mas não tem tempo para o marido. Nós precisamos nos arrepender de não dar a Deus o tempo devido, de não ter aquele tempo de adoração, de oração. Precisamos reconhecer que temos pecado nisso e precisamos da graça de Deus para dar a Ele o que lhe é devido. Temos furtado de Deus o tempo que lhe é devido. A palavra de Deus diz que Jesus está batendo a porta do coração da igreja, que Ele comprou com seu sangue, que Ele morreu por ela, que é propriedade exclusiva de Deus, mas que não acha tempo para Deus. 2 horas para celular. Muito mais, né? 2 horas para um filme. 8 horas de trabalho, mais os afazeres de cada um de nós, a academia, ou a arrumação da casa, o fazer a comida. E onde fica Deus, querido? Temos furtado de Deus o tempo que lhe é devido. Deus merece que nós o agrademos. Deus nos criou para relacionar com Ele. E o nosso coração só encontra repouso na presença de Deus. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor. Busca o meu reino em primeiro lugar. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é excelente, Ele é de valor. E Ele está batendo na porta do coração da sua igreja, que Ele morreu por ela, que ela comprou, dizendo, eu bato a porta. Quem abrir a porta vai cear comigo e eu com Ele. Por isso estamos tão sedentos, tão famintos, tão carentes, porque não temos tido tempo com Deus. A palavra de Deus diz, em tranquilizardes, em sossegardes está a vossa salvação. Sábado é o dia de descanso, mas o sábado não tem valor se nós não aprendermos a nos esconder em Jesus, a descansarmos nele. A palavra de Deus diz que Jesus queria fazer com Jerusalém como a galinha faz com os pintinhos, mas eles não quiseram. O que nós temos querido, o que nós temos desejado? Temos furtado de Deus a glória que Ele é devida, a adoração que só Ele merece. Temos furtado o tempo com Deus, deixando de agradar a Deus, de relacionar com Deus, de dar a Deus um tempo, de dar valor a Deus, de valorizar o que é eterno e não o que é passageiro.
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Dar o meu coração a Ele. Abrir o coração. Ter tempo para estar com esse Deus. Que eu possa abrir o coração, levar minhas angústias, meus agradecimentos, tudo para Ele. Terceiro, tudo é de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 24, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Queridos, nós não somos donos de nada. Coloque isso na sua cabeça. Eu não sou dona de nada, nem da minha própria vida. Graças a Deus, Jesus me comprou com o seu sangue. Eu não sou dono da minha vida, mas ninguém é dono de sua vida. Deus dá a vida e Deus a tira. Deus é dono de tudo, do mundo e de tudo que nele se contém. Então nós temos que ter esse entendimento de que tudo é de Deus e que nós somos apenas mordomos. Hoje, na sociedade não existe mais mordomos, só os grandes milionários têm mordomos. Somos administradores, somos gerentes do que Deus nos permitir ter. E na Bíblia tem muitas parábolas que diz que Deus dá para uns 1, para outros 3, para outros 5 talentos. Querido, Deus não vai pedir, pelo que a Bíblia relata, que você tenha muito para entregar. Mas a Bíblia diz que o que Deus requer de nós é fidelidade. O que se requer do dispenseiro é fidelidade. Se administrarmos bem aquilo que Deus nos colocou, mesmo que seja o pouco, 1 talento, estamos vivendo a vida da maneira correta. Porque tudo é de Deus. E temos que dar a Ele de volta. Por exemplo, Deus estabeleceu que a igreja deve ser sustentada com os dízimos. As ofertas, elas podem ser enviadas a missões, as ofertas podem ser em vários lugares. A Bíblia diz que a oferta é uma semente. Eclesiastes 11 diz que a semente deve ser repartida com 7, com 8. Querido, não cabe a nós julgar se alguém merece ou não. Eu vou te perguntar, você merece o que Deus te dá? Você é digno de ser abençoado? Você merece? Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Ou será que nós somos tão arrogantes e tão soberbos e orgulhosos que nós achamos que Deus precisa me abençoar, eu mereço ser abençoado? Hoje eu ouvi um vídeo, esses dias, aliás, eu ouvi um vídeo que um pastor fazendo uma meditação, de que nós muitas vezes perguntamos: por que, Senhor? Por que eu estou doente? Por que aconteceu isso de ruim? Mas nós não nos perguntamos: por que Deus tem me abençoado com o emprego? Por que Deus me abençoa com o bem? Quando o mal acontece, quando uma provação vem, quando a tempestade acontece, a gente pergunta: por que, Senhor? Por que está acontecendo isso de ruim? Mas e por que o bem nos vem? Por que somos tão abençoados? Por que temos tantas bênçãos para contar? Nós perguntamos por que do mal, mas não perguntamos: eu mereço o bem? Meu querido, Deus estabeleceu o sustento da igreja com dízimo. Quando você não dizima, você está tirando o direito de quem vive da obra. O sustento da igreja. O sustento da igreja não é através de movimentos que a igreja faz. Feijoadas, cachorro-quentes, jantares para vender ingresso e comprar o som da igreja. O sustento de alguma coisa que vai ser feito na igreja. Não. A igreja não é uma empresa para vender alguma coisa. É bonito, você fazer pano de prato, você fazer isso para vender para a causa da igreja, mas não é bíblico. Jesus derrubou mesas, fez um chicote e hoje ele faria muito mais nas igrejas, porque estão vendendo coisas para o sustento da igreja, para comprar o som da igreja, para fazer o sustento de outra coisa que é feita na igreja. Meu querido, dízimo, a fidelidade do povo de Deus faz com que não falte nada para a obra de Deus, nem para o pastor, nem para a secretária, nem para as pessoas que trabalham a zeladoria da igreja, nem para qualquer movimento. Se o povo de Deus dizima, a igreja tem abundância. E as ofertas?
As ofertas são para manter as missões, a igreja perseguida. Podemos ofertar para instituições idôneas, como Portas Abertas, né? E outras, MCM, e outras instituições, Jocum, de missionários. Ah, mas eles não são. Querido, quem é perfeito? Eles estão fazendo a obra de Deus, com imperfeição, mas estão fazendo. Então nós precisamos obedecer a palavra de Deus e administrar o que Deus nos permite ter da maneira correta, sustentando a obra de Deus, sustentando a igreja, sustentando missões, porque Deus vai pedir conta do que Ele nos permitir ter. Outra coisa, a família. A Bíblia diz em Marcos 7,11, se nós temos alguma coisa, não podemos roubar da família. Deus te dá alguma coisa e você tem que administrar bem. É muito fácil ver o pecado, o defeito, o erro do outro. Mas Malaquias, ele pergunta, Malaquias diz assim, roubará o homem a Deus? Mas vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. E muita gente chama o outro de ladrão, chama o governo de ladrão, mas está roubando de Deus. E eu vou te dizer, é possível roubar de Deus? A Bíblia diz que é. Roubará o homem a Deus? Malaquias diz isso. Sim, vós me roubais no dízimo e nas ofertas. Ageu mostra um Deus insatisfeito com o seu povo, que cuidava das suas casas para serem bonitas. O livro de Ageu fala sobre isso, quando a casa de Deus estava em pedaços, roubando do cuidado com as coisas de Deus. Marcos 7,11 tem um texto interessante, diz assim, vós porém dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Corbã era uma oferta que era entregue no templo e não podia ser resgatada. Então, quando alguém tirava dos pais, os pais estão doentes, os pais estão necessitados, e aquilo era levado para o templo, não podia ser pego de volta. E a Bíblia condena aquela pessoa que deixa de cuidar dos pais. Olha como Deus ele é desprendido. Deus diz que nós temos uma responsabilidade com os pais. Não há um mandamento, honra teu pai e tua mãe. Filhos, obedeçam seus pais. Os pais cuidaram dos filhos. E agora os filhos não vão cuidar dos pais? Como se os pais fossem um peso? Amanhã é dia dos pais. Você tem que cuidar dos seus pais. Hoje está sendo difícil encontrar filhos que cuidam dos pais. Como se os pais fossem um peso. Ah, e os filhos não foram para os pais? Uma responsabilidade que os pais por muitos anos, até a faculdade, cuidaram. E agora na velhice os filhos abandonam os pais. Acham que os pais são pesados. Meu querido, a Bíblia diz que não deve se tirar dos pais. Se você tem que escolher entre fazer uma oferta para a igreja, e hoje olha que os pastores pedem oferta, hein? E nós sabemos de histórias verídicas de pessoas conhecidas. A minha filha viveu essa história assim, de uma colega de seminário, que na sua fraqueza, né, passou por situações muito difíceis e até fraquejou na fé, mas a mãe, na igreja, foi capaz de ofertar na igreja R$50. Mas a filha tinha pedido a ela, mãe, me empresta R$50 para que eu possa, até o final do mês, comer com o filho, comprar um pão para comer com ovo, até que eu possa receber. A mãe diz, não tenho, não quis emprestar. Mas à noite no culto, ela deu R$50 de oferta. É sobre isso, querido, que a Bíblia diz. Sobre deixar de cuidar da família, de ter misericórdia. Seus pais não merecem? Você merece? Ter misericórdia do filho, por mais que ele seja falho? Tirar da família para ofertar na igreja. Muitos fazem isso. Então, nós temos que ter o entendimento que tudo é de Deus, que nós temos uma responsabilidade com o sustento da igreja, nós temos que ofertar nas coisas do reino, missões, salvação de almas, apoio à igreja perseguida,
Nós temos que ter responsabilidade com a família. Às vezes vai precisar até de deixar de ofertar aqui, porque está uma necessidade especial com alguém da família. Porque isso é bíblico. Quem não cuida dos seus é pior do que o descrente. Tem pessoas que acham que são muito crentes, são muito santas, mas elas não são capazes de tirar algo do seu bolso, da sua provisão, para ajudar alguém da família. Elas só pensam em crescer, em ficar rico, em ajuntar. Isso é furto, querido. Não furtarás. Outra coisa, né, que quanto aos bens nós temos que nos importar é o que diz Tiago 4,7. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. O cristão, como diz a palavra de Deus, ele tem prazer em dar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. É muito bom ter algo para repartir. E a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E não para aparecer. O que faz a mão direita não sabe a esquerda. Jesus instruiu como fazer a caridade, a esmola. Querido, nós temos prazer em ajudar o necessitado, porque essa é a verdadeira religião. É repartir, é dar. Se Deus nos dá mais, não é para acumular. Se Deus nos permite ter mais, é para podermos ter o privilégio de abençoar vidas. Então, vamos nos voltar para a palavra de Deus. Tiago 4,7 também nos diz o seguinte. Tiago 4,7. 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós quisemos abranger um outro aspecto de furtar. Por que furtar? Um banco. Furtar a casa de alguém, todo mundo sabe que isso está errado. Mas quantos furtos acontecem sem que nós tenhamos consciência? A gente chama o outro de ladrão, chama o deputado de ladrão. Mas quando nós mesmos estamos roubando, não furtarás, diz a palavra de Deus. 1 Coríntios nos diz o seguinte, para encerrar. 1 Coríntios 6, de 9 em diante. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Interessante que ele analista, tem ladrões e tem roubadores, que são diferentes. Ladrões roubam do homem, de outra pessoa. Roubadores, a expressão que tem na Bíblia, roubam de Deus. Roubará o homem a Deus? Então, meu querido, furtar envolve muita coisa. Por que vês tu o argueiro no olho do outro quando tens a trave no teu? Diz o Senhor Jesus. Então, vamos examinar a nós mesmos. É tempo de se arrepender. Porque a lista daqueles que não herdam o reino dos céus estão os roubadores e os ladrões. Não sou ladrão, não. Será que não? É preciso arrepender-se e usar bem o que Deus nos permite ter, porque Ele vai pedir conta. Santificai-vos. Você está esperando a volta de Jesus? Arrependa-se. Eu preciso me arrepender diariamente e buscar a graça de Deus para exercer melhor, né, a glória de Deus que lhe é devida. Estamos roubando, dando glória a outras coisas. O primeiro lugar, tempo com Deus. Valorize o que é eterno, valorize Deus. Terceiro, exercer bem a administração, porque tudo é de Deus. Então, cuidado com a igreja, através dos dízimos, as ofertas que Deus nos responsabilizou de cuidar de missões, o cuidado com a família, né? Quem não cuida é pior do que o descrente, e o cuidado com os necessitados. Não furtarás. Em nome de Jesus, Deus te abençoa. Traga arrependimento e consagração de uma vida com temor a Deus. Em nome de Jesus.